Talvez você ainda não saiba, mas o Listas é uma das ferramentas mais dinâmicas, mais estruturadas e mais estratégicas dentro do ecossistema do Office 365. Ele é uma ferramenta que ele traz toda uma estrutura de banco de dados, gerenciada pela própria Microsoft, te dá um acesso muito fácil a esse banco de dados através de um BI, através de uma automação, além dele trazer algumas ferramentas muito dinâmicas de classificação de dados, de estruturação de dados. E eu acredito hoje que a maioria das pessoas ainda não tenham tanta noção do que o Listas é capaz. E é por isso que eu quero trazer esse vídeo. Falar um pouco de algumas novidades que o Listas cada vez mais tem trazido, tem mostrado no dia a dia e que pode mudar muito o cenário da utilização da ferramenta. Vocês precisam entender que o Listas, ele tem basicamente a mesma estrutura de um Asana, de um Monday, de ferramentas que são muito famosas e que simplesmente são listas muito bem estruturadas. Eu ainda acho que a Microsoft deixa o Listas um pouco de lado. Ele não tem o potencial de um Monday ainda, de um Asana, mas ele pode chegar lá. Eu acredito que assim que a Microsoft parar de olhar tanto para o Planner, para o Project, que já são ferramentas que rentabilizam, e voltar a olhar para o Listas, aquela ferramenta junto ao SharePoint, junto ao Automate, junto à estrutura, por exemplo, do Power BI, pode se tornar uma ferramenta cada vez mais estratégica. Mas do que eu quero falar hoje? Eu quero falar hoje de duas novidades, uma nem tão novidade assim, mas muito relevante, que eu nunca falei aqui no canal, e outra uma novidade de fato, que é o gerenciamento de acesso por unidade de lista, por registro e a ramificação dentro do formulário. Então essas duas estruturas que eu vou trazer aqui hoje podem ser base para uma próxima fase muito mais gerencial. Hoje o vídeo é técnico, mas o próximo pode ser muito mais prático. Só não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e nos acompanhar nas redes sociais. Ah, e marca o sininho também para você poder ser notificado. O que acontece? Eu criei uma lista aqui para mostrar para vocês dois aspectos. Primeiro aspecto, vamos falar sobre a questão do formulário. Aqui no formulário, quando eu clico, todo mundo sabe que eu posso construir um formulário direto aqui pelo Listas, para que esse formulário alimente o Listas. Uma coisa que eu fazia muito no passado através de forms. Já tem vídeo aqui que eu ensinei a criar o forms e criar uma automação. Agora a gente está até aqui na apresentado com outro nível, um formulário que dá para você mandar para fora, por HTTP, muito mais estruturado, mas depois também vou fazer um vídeo desse para vocês. Ah, e quando que eu uso esse, Carlos? Quando você tem alguém fora da organização que você quer que salve, por exemplo, um anexo. Pode ser muito importante. Então tá, aqui dentro, o que é importante a gente entender? Quando você faz isso aqui, ele vai te dar as opções das perguntas as quais vão alimentar cada campo do seu Listas. A última opção que eu tenho aqui é teste. Que é essa teste aqui. Vou colocar uma coluna de data hora. Eu vou chamar de limite, só para ter essa informação. Coloquei o campo limite. Quando eu clico aqui em forms, eu clico aqui. Tá vendo? O campo limite também apareceu aqui. Então, o que ele me dá? Ele me dá todos os campos que estão no meu formulário de forma automática. Então, eu posso mandar, que estão no meu Listas de forma automática. Então, eu posso mandar o meu formulário para alguém, ele vai preencher, vai cair aqui no Listas. Então, ocorrências, registro de funcionário, registro de reclamação, pedido, solicitação, tudo que é relacionamento com uma área externa que vai mandar para dentro do departamento de forma estruturada, eu posso jogar para dentro do Listas e automaticamente criar uma estrutura no SharePoint, no próprio Teams, para o departamento acompanhar. Então isso aqui é muito estratégico. Mas agora o que eles criaram? A ramificação. Então quer dizer que você pode, por exemplo, falar, se a pessoa responder que a prioridade é alta, eu mando ela direto para a pergunta de data limite, porque eu quero que só que ele fale que é alto e ramifica direto para a data limite. Ou seja, não vai aparecer mais as outras opções. Então vamos fazer um teste aqui. Deixa eu ver uma visão prévia. Vamos colocar aqui que eu vou colocar que a data limite é normal. Ele trouxe o status aqui e o restante do formulário. Se eu colocar que a data limite é alta, ele trouxe só a data limite e eu posso enviar o formulário. Então a ramificação é isso. Você pode, a partir da pergunta, da resposta, falar quais são os campos que vão aparecer. Então, por exemplo, se eu falar aqui que no crítico, ramificação, na categoria crítico, eu quero que ele pergunte o problema. Salvou. Deixa eu ver a versão prévia. Olha, você vê. Se eu pego aqui e vou em crítico, ele me dá essas respostas. Se eu vou em normal, ele me dá estas. Se eu vou em... Deixa eu fechar aqui tudo para ver todas as opções. Alta, ele já me dá outra resposta. Então, essa novidade aqui, que só tinha no Forms, agora ajuda demais aqui no
lists, para você criar formulários cada vez mais dinâmicos. Então guarda essa informação. Segunda informação é essa daqui, o gerenciamento de acesso por linha. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e começar a gerenciar o acesso das pessoas pela linha de controle. Então, por exemplo, se eu venho aqui e coloco, tem um ponto aqui no gerenciamento de acesso que vocês vão ter que verificar, que é o seguinte. Quando você cria uma lista, você pode vir aqui pelo gerenciamento de acesso mais avançado. Desculpa. Configurações da lista. Permissões dessa lista. Quando você clica aqui em permissões da lista, se você excluir as permissões, aqui é porque eu já mexi, tá? Eu vou excluir as permissões para mostrar para vocês. Eu excluí as permissões exclusivas, ele vai voltar para as permissões nativas, ou seja, quando alguém entra nessa lista, por exemplo, agora todo mundo vai ter acesso de acordo com a herança do próprio site. Então, por exemplo, vamos pegar esse meu usuário aqui, que é o Carlos, eu vou dar um atualizar. Ele está acesso só a essa unidade. Vou adicionar um item aqui. Teste acessos, prioridade alta. Ou seja, está sem nenhum responsável. Aqui, ó, tá vendo? Eu passo a ter acesso a ela. Por quê? Porque eu configurei para que todas as informações lá, eu excluí as permissões específicas de cada lista. Então eu falei com eles, olha, a partir de agora você vai considerar permissões gerais do próprio site. Então, quando eu venho aqui em permissões, ele deu acesso de editor a cada uma das pessoas e eu consigo ter esse acesso, a colaboração, a tudo isso. Então, o que acontece aqui? De acordo com o que tem acesso o site, para não ter risco de ficar complexo, de acordo com as permissões do site, que são essas permissões, tá vendo que tem aqui? De acordo com essas permissões aqui do site, você pode ir nas permissões avançadas também, ele vai determinar quais são as permissões dessa lista. O que você pode vir aqui? Você pode vir aqui parar essas permissões da lista. Aqui eu estou fazendo permissão da lista que a gente estava trabalhando. Ele vai eliminar ele vai deixar as permissões somente nesse formato. Você vem aqui e elimina todas. Deixa só, por exemplo, a de proprietários. Vem cá, remover permissões. Ou seja, o que eu fiz? Eu parei de herdar as permissões do site pai e depois eliminei todas que ficaram de vestígio. Quando eu venho aqui, agora no Carlos, ele não tem mais acesso. Por quê? Porque eu vim aqui e arranquei todos os acessos que qualquer pessoa que incluir um novo item, ele iria herdar. Então, se eu quiser, por exemplo, que o Carlos veja algo, eu teria que vir aqui, gerenciar o acesso, iniciar o compartilhamento e adicionar o Carlos aqui no compartilhamento desse item aqui específico. Posso colocar que ele pode editar e eu peço para enviar. Aqui eu estou com um item novo, quando eu atualizo. Agora o item novo apareceu aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Vocês estão vendo que agora eu posso gerenciar cada item. E o que isso é importante? Dependendo do item que você vai ter aqui dentro, você pode controlar o acesso dele. Pode ser um gestor de chaves, de acesso, de usuários, de informações. Então você pode controlar o acesso de cada linha especificamente. Carlos, mas e se eu quiser fazer isso automaticamente? Também é possível. Eu comecei a desenvolver aqui, mas eu não terminei de mexer para mostrar para vocês. O que você pode fazer aqui? Você pode criar uma automação que toda vez que alguém incluir uma linha, ele pode eliminar dessa linha os acessos e depois ele compartilha somente com a pessoa que do campo de atribuído. Inclusive eu estou planejando trazer um conteúdo desse para vocês aqui junto com a Eveline. Então se ela conseguir gravar comigo essa semana ainda sai um exemplo prático disso aqui e já mostrando essas automações. Hoje o que eu queria trazer era um vídeo muito curto, muito rápido, dessas novidades pontuais que eu acho que são extremamente estratégicas e eu preciso que vocês sedimentem esse conhecimento. Se você gostou, não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, marcar o sininho para você ser lembrado das notificações e ir lá nas nossas redes sociais e compartilhar. Carlos Pires Consultor, resultado e resultado em foco em todas as redes. E espero que tenha agregado para vocês uma massa de conhecimento, uma informação que depois você vai conectar com outras soluções e vai trazer uma solução muito mais robusta para o seu negócio. Então, se você precisar disso no seu negócio, não se esquece não. Chama a gente também no nosso YouTube, no nosso direto aqui no YouTube, tem gente que chamou pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, pelo site, pelo Instagram, a melhor forma para você. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.